começando mais um programa aqui na TV Câmara, programa especial em parceria com a Prefeitura de Divinópolis, para falar de um assunto muito importante, saúde mental. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara o Sandro Severo, que é psicólogo lá do CAPS AD, aqui em Divinópolis. Seja bem-vindo, Sandro. Obrigado, Marcela. Falar do CAPS é um momento assim, muito interessante para nós. Apresentar essa instituição, né, que aqui em Divinópolis ela já tem 7 anos de funcionamento, é muito importante para que as pessoas tenham acesso a esse dispositivo de saúde pública do município e que às vezes ele não é nem reconhecido ou conhecido pela população de um modo geral. Então vamos falar um pouquinho sobre o CAPS AD específico. A gente fez algumas entrevistas, né? Falamos um pouquinho sobre o IJ, CAPS 3. Agora conta pra gente qual que é a diferença do CAPS AD. O CAPS AD ele é uma instituição específica para o tratamento de álcool e outras drogas. Então o paciente portador de um distúrbio de saúde mental, que ele é usuário de álcool e outras drogas, ele tem o vício, né, do álcool e outras drogas, ele é tratado no município de Divinópolis pelo CAPS AD. O CAPS AD tem essa particularidade de tratar os pacientes usuários de álcool e outras drogas no município. A gente trabalha numa vertente que é a redução de danos. Aí as pessoas às vezes falam assim, mas redução de danos não é tratamento, né, a gente deixa o paciente muito solto. Não, a gente respeita o paciente. A gente parte do princípio de onde que dói para o paciente isso. Então, se o paciente chega lá para mim e fala, olha, eu sou usuário de múltiplas drogas, mas eu quero tratar o uso do crack, eu vou começar o uso do crack. Nós não vamos exigir que ele tenha abstinência completa em todas as drogas para que ele seja admitido no CAPS. Ele vai ser admitido a partir da demanda dele, do problema dele. E a partir dali, quem sabe, aquilo não vai se sensibilizando para ser abordado os outros problemas. Entendi. Agora, o CAPS AD, ele trabalha em parceria ou ele trabalha em conjunto também com os grupos, né, AA da cidade, alguma coisa nesse sentido? Sim. Ou não tem nada a ver? Sim, ele trabalha, inclusive, nas terças-feiras pela manhã, existe um grupo do AAC que é feito dentro do CAPS AD. Né? Nós temos essa atividade também. Os grupos de autoajuda, os grupos de apoio, né, eles são muito importantes, inclusive como uma saída, porque o CAPS, ele geralmente, ele estabiliza o paciente. Então, o paciente está numa rotina de uso muito pesada, muito difícil dele sair, dele quebrar essa rotina de uso, ele vai para o CAPS, ele é às vezes internado no CAPS. O CAPS ele tem 8 leitos de retaguarda. Então, às vezes, o paciente vai ficar internado no CAPS para depois ele passar ao tratamento dia, que a gente fala. Vai passar os dias e as noites em casa, ou numa unidade de apoio, ou numa unidade de acolhimento de adultos. E aí a gente vai fazendo essas migrações de modalidades terapêuticas. Mas o CAPS AD não é aqueles centros de internação, vamos dizer assim. Não, de forma alguma. Se a pessoa tem um vício, ele vai ser internado lá no CAPS AD? Não, de forma alguma. Como que funciona esse trabalho, então? O CAPS ele já parte do princípio do desejo do sujeito. Então, não adianta a gente pegar o sujeito na rua, levar ele amarrado, porque ele está na rua, está em uso, ou ele está em casa fazendo uso abusivo, e vamos pegar ele e vamos levar para lá. Porque a primeira pergunta que se faz é, você quer parar? Você compreende que você tem um problema com essa substância, seja ela qual for? Porque se ele não entende que aquele não é um problema, é muito difícil de tratar. Né? Não tem como eu passar uma medicação, ou passar uma atividade, ou fazer uma reflexão com alguém que acha que não tem um problema. Eu posso tentar sensibilizar aquela pessoa de que aquele problema existe e que ele precisa ser tratado. Mas se ele nega a existência do problema, não há o que tratar. Certo. E no CAPS AD, quais são os serviços oferecidos? Você é psicólogo do CAPS, então você já faz esse trabalho, né, de psicologia. Sim, a gente faz. Psiquiatra, quais outros? A gente tem 2 psiquiatras, a gente tem um clínico geral, porque várias demandas que aparecem no CAPS AD são de demandas clínicas. Então, o paciente, às vezes, ele tem uma situação hepática grave, ele tem lesões de pele que são graves, que são decorrentes do uso de álcool. Né? A própria síndrome de abstinência, ela é uma demanda clínica, ela não é uma demanda psiquiátrica. O delírio não é uma demanda psiquiátrica, é uma demanda clínica. Então, a gente tem o clínico, a gente tem um grupo lá de técnicos, tem a equipe de enfermagem, né, que funciona 24 horas, então tem durante o dia e à noite. Nós temos psicólogo, temos terapeuta ocupacional, assistente social. Todos esses eles vão desempenhar ações com o paciente. Certo. E para quem está nos assistindo, está em casa, passando por algum momento difícil nessa questão do álcool e droga, quer
um tratamento, basta procurar o CAPS Sim. AD, tem todo um processo de passar primeiro no PSF ou em alguma atenção primária, ou pode ir diretamente? Pode ir diretamente ao CAPS AD. O CAPS AD ele é porta aberta, ele vai, se a pessoa, às vezes, o dependente não quer ir, que vá a família para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar sobre a situação, tentar, às vezes, dar um alívio ou tentar auxiliar no que for possível com aquela família. E aí, depois, a gente vai tentando esses outros vínculos, né? Vamos tentar um grupo de autoajuda para essa família e, talvez, nesse meio tempo, essa pessoa se sensibiliza e passa a frequentar o CAPS. Na hora que ela entende que ali não é trancado, que ele não vai entrar lá e vai ficar preso, muitas das vezes ele começa o tratamento, porque eles têm medo. Eu vou para o CAPS, vou ficar preso lá no CAPS, não vou poder sair. Igual são os modelos fechados, né? E lá não, lá é um modelo aberto. Então, na hora que ele percebe, não, eu vou para casa todos os dias, eu vou voltar para minha família, eu vou continuar tendo uma rotina com as pessoas que eu gosto. Então, isso às vezes favorece a demanda. Então, a pessoa pode ir lá, procura o CAPS, nós estamos todos os dias, de segunda a sexta, no período, nós somos 24 horas, então pode ir à noite que um dos enfermeiros vai dar orientações. A gente não admite o paciente à noite, né, porque a gente precisa de ter uma avaliação clínica da situação. Mas durante o dia, de 1 às 6, de 1 às 7, nós estamos à disposição para avaliar o quadro, ajudar com a situação, se tem que encaminhar, se vai acolher, se vai ficar pernoite, se vai ficar durante o dia, tudo isso é discutido nesse momento. E vocês têm uma estrutura muito boa lá, vocês estão no mesmo prédio ou são próximos ali do CAPS 3, né? Sim. Que é conhecido como Sersan. Isso, o endereço é o mesmo do Sersan, só que a gente fica à esquerda. Na hora que entra na portaria, nós ficamos à esquerda, na outra ponta do edifício. Então, vocês não fazem um trabalho em conjunto com o Sersan, não? Não são as mesmas oficinas? Não. É diferente? É completamente diferente. Mas O público, isso, é o mesmo prédio, mas é completamente separado, porque o público é completamente distinto. Então, o paciente que ele está com sofrimento mental decorrente de uma esquizofrenia, de uma situação dessa, é muito distinto de um paciente que está intoxicado, que ele está com o uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, os trabalhos são bem diferentes, bem distintos. Você comentou que tem 7 anos, né, que já Sim. existe o CAPS AD. Nesse tempo, vocês têm muitos casos, acredito que tenha, né? Muitos casos de sucesso com esse tratamento, mesmo esse tratamento mais flexível, vamos dizer assim? O tratamento depende do ponto de vista do que é o sucesso. Eu falo isso todas as vezes. Né? Se a gente pensar assim, olha, a abstinência é o maior sucesso. Aí é uma coisa que é muito difícil, porque se a gente pegar todas as estatísticas hoje, mesmo comunidade, mesmo qualquer lugar, em 10 anos ela cai para 10%. Então, se a gente pensar que o número de usuários abstinentes em 10 anos cai a 10% do número, é um número pequeno. É muito pequeno. Mas eu não sabia que era tão pequeno assim. De todas as pessoas que passam por um tratamento, apenas 10% em 10 anos se mantém. Nossa, é um número muito baixo. Mas se você for pensar que nesse período as pessoas às vezes vão fazer uso e vão fazer o que a gente chama de lapso, falar assim, usei e vi que não é isso que eu quero da minha vida. É um sucesso também. Exato. Eu considero o lapso como um momento que ele, de certa forma, ele faz a testagem ali, que será que eu vou conseguir? E ele vê, não é isso que eu quero para mim. Ele conseguiu um sucesso, ele conseguiu ter controle sobre aquele vício, sobre aquela rotina de uso, aquele consumo abusivo. Porque você, como psicólogo, percebe isso, né? É ter um controle mesmo, né? Sobre suas ações, sobre o que usaram, o que comeram, tudo isso é mental mesmo, né? Sim. A gente fala o tempo inteiro que por mais que a gente vá falar da droga, da destruição que ela causa, num primeiro momento, para o usuário, ela causa um prazer muito grande. E é isso que faz com que o usuário se mantenha naquela condição. Porque se ela fosse desprazerosa, ele não voltaria. Então, ele fica sempre na busca desse processo de prazer. E isso gera um problema. Mas é o mesmo procedimento que faz o paciente diabético. Ele também tem que parar de usar doce. E, no entanto, ele não para. É complicado, né? Tudo que... Então, é uma rotina. Você vai estabelecer com ele ali toda uma mudança de rotina. Né? Ele tem que aprender que determinadas situações, determinados lugares, determinadas pessoas são gatilhos para o uso. Então, ele tem que criar um mecanismo que, para ele, funcione como estabilizador.
Certo. O CAPS AD ele atende pessoas acima de 18 anos, não é isso? O CAPS AD ele tem a particularidade de também atender adolescentes em uso de substâncias psicoativas. Então, às vezes, vão acontecer de ter adolescentes dentro do CAPS. Porque a gente conversou, inclusive, o CAPS IJ, né? Exato. A gente conversou com a Elina, ela contou pra gente sobre o funcionamento. Então, os dois CAPS atendem. Sim. Se um adolescente chegar, um jovem chegar, lá no CAPS AD, ele será muito bem acolhido também. Sim. A gente, de qualquer forma, a gente faz essa avaliação. Então, o primeiro momento é estruturar uma triagem para ver qual será o melhor setor que vai atender aquele paciente. Porque também pode ser que o paciente, né, que está buscando ali por causa de um consumo abusivo de drogas, ele pode ser portador de um sofrimento mental grave. E aí, às vezes, não vai se beneficiar do CAPS AD, mas do CAPS 3. Então, nós temos que integrar essas 3 unidades para que elas trabalhem separadas por causa das especificidades, mas elas vão trabalhar juntas, que é na saúde mental. Interligado para fazer esse direcionamento quando necessário, né, Sandro? Tem mais alguma coisa que você quer deixar registrado aqui, para que as pessoas possam conhecer o CAPS AD, se conhece alguém que esteja precisando, né? Fica o convite, fica o alerta. Eu acho que agora, em maio, nós temos o 18 de maio, que é a data da antimanicomialização, né? O dia da saúde mental. Então, é um evento que nós sempre fazemos algo na cidade e nós devemos estar fazendo algo nesse ano também, que é um momento que a gente lembra dessa situação que foi, principalmente em Minas, né, que tem o Hospício de Barbacena como parte da história, né, e de todos que foram para lá de forma involuntária. Né? Não vamos aqui julgar que foi por maldade, né, foram achando que seria o melhor dos tratamentos, mas foram abandonados lá naquele lugar à própria sorte. Então, nós temos isso na nossa história e a gente marca esse 18 de maio sempre com esse lugar, com autonomia, com o desejo do sujeito e que ele é capaz de melhorar, que ele é capaz de entender e de ter uma vida próspera. Sandro, conta pra gente então sobre esse projeto terapêutico singular que é realizado também lá no CAPS AD. Tá. A partir do momento em que o paciente ele é acolhido no CAPS, né, ele vai para um acolhimento, a gente já começa a estabelecer quais vão ser as modalidades e as etapas do processo terapêutico dele. E aí, o projeto terapêutico singular é que vai contemplar tudo isso. A modalidade, o horário, quais oficinas que seriam mais interessantes para ele estar participando, porque pode ser uma oficina de artesanato, pode ser uma oficina de música, pode ser uma oficina de assembleia para discutir questões de cidadania, de um modo geral. A questão da família é sempre abordada, nós temos um grupo de família nas terças-feiras, e aí esse grupo ele é convidado todos os familiares a participarem para poder entenderem o processo do tratamento, como é que está sendo, e também falar, né, ter um momento da família falar o que vivenciou com aquele paciente. Né? Então, é um trabalho com as famílias, o trabalho de grupo nós temos diversas, como eu disse, tem a questão das terapêuticas, né, a oficina terapêutica, tem a oficina de música, tem a oficina de assembleia de cidadania, de poemas, depende. Depende de cada caso também. Se chegar ali, vai passar por uma avaliação. Sim. E ver qual que é o melhor tratamento para cada que a gente vai contemplar. Equipe, né? Então, fica o convite para quem está nos assistindo, né? Igual a gente já tinha comentado, se tiver alguma situação, procurar diretamente o CAPS AD, fica ali no mesmo prédio do CAPS 3, que é o Sersan, mais conhecido na cidade como Sersan, e lá vocês estão de portas abertas para receber, né, Sandro? A todo momento. Então, muito obrigada pela sua participação, Sandro. Estamos com o nosso espaço sempre aberto para vocês, né, trazerem informações importantes sobre a saúde mental. Fico alerta aí para a cidade também, né, para todas as pessoas que estão nos assistindo, quiserem conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Obrigado. Para você de casa que está nos assistindo, o telefone lá do CAPS AD 3229-6054. Para você que quer conhecer, faz uma ligação, agende o seu horário lá, conheça um pouco mais do trabalho realizado na cidade, um trabalho totalmente gratuito, oferecido pela Prefeitura, muito válido. E esse assunto, saúde mental, vamos tratar dele ao longo do nosso mês, ao longo, né, do ano, com essa parceria com a Prefeitura de Divinópolis e os CAPS aqui da cidade. Muito obrigada por sua participação, por assistir essa entrevista. Temos outras entrevistas disponíveis aqui no nosso canal. Um abraço e até a próxima.